E aí, como estão? Começamos com as imagens do dia e, bom, este é Donald Trump cumprimentando Callista Gingrich, que é um personagem bastante conhecido, principalmente em que área ela é conhecida. O embaixador dos Estados Unidos na Suíça. O embaixador dos Estados Unidos na Suíça e, bom, uma das características mais chamativas sempre foi o seu penteado. Na verdade, um penteado bem volumoso, digamos assim, né? Deixe que se mova. Não se move com o vento. É impressionante. Se Trump chama a atenção com o topete, ela disse: agora é minha vez. É um bom casal, pelo que vejo. Bom, aí está a senhora Gingrich, que eu não sei que tipo de produto ela usa nesse cabelo. Até o senhor de cabelo curto, à direita e à esquerda, tem o cabelo mexendo, mas o dela permanece imóvel. Também, bom, dentro das imagens trumpianas, vemos essa imagem no G7 com Donald Trump sendo recebido por gesto. E também pela esposa de Macron, cujo nome me esqueci agora, mas tudo bem. A Macron, a senhora Macron, que no final das contas, bom, é Brigitte, lá ali. Dizem por aí que ela é boa para dar tapas. Cuidado aí. Outra imagem que chama a atenção é esta imagem. Aqui estamos vendo que é a seleção de onde ir. Não, a seleção do Uruguai. Do Uruguai. Eles foram recebidos nos Estados Unidos com cães que verificavam se não tinham trazido nada. Dá pra ver que um deles não estava confortável. Sobretudo, sim, eu acho que nenhum deles não está muito à vontade. Mas o da camisa branca é o que está mais incomodado de todos. E bom, isso faz parte, digamos, do que está acontecendo agora nessa revisão exagerada que fazem com os jogadores de futebol. Um belo convite para o turismo internacional visitar os Estados Unidos. Enquanto isso, vejam, bom, o que também me chama a atenção é o que está acontecendo lá no Irã. Vejam, este é um relatório, por sinal, um relatório. Vou ser breve porque daqui nós vamos direto para uma transmissão mais longa. Mas precisávamos comentar essa situação por causa do que ela implica nesse conflito. Já há, neste momento, uma série de advertências por parte da inteligência, nas quais asseguram que dentro do Irã é muito provável que a questão nuclear não será resolvida. Vamos aos detalhes do que revela a CIA, começando por uma série de novas avaliações. Serviços de inteligência duvidam da real disposição do Irã em ceder seu programa nuclear. Segundo o diretor da CIA, o próprio John Radcliffe informou diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso então para dizer ao senhor presidente: olha, nossos relatórios de inteligência dizem que a verdadeira intenção do regime dos ayatolás é não ceder na questão nuclear. E bom, este é o Sr. Radcliffe. Aí está esse personagem que vai e diz as coisas como elas são. A avaliação da CIA aponta que Teherã estaria negociando sem a intenção de aceitar, nos termos finais que os Estados Unidos consideram indispensáveis para o acordo duradouro dentro dela, pois o Irã já tem problemas e há situações que a gente vai conversar agora. Na verdade, já estão sendo ouvidas, vamos dizer, algumas especificações de confrontos, mas já até mesmo na mídia já há protestos. Já estamos falando entre os do regime, não, a oposição e as pessoas que são contra o regime. Mas agora vamos falar sobre isso. Segundo as fontes citadas por Radcliffe, ele não é o único funcionário que tem reservas. Sabemos que ele desconfia totalmente do Irã e tem certeza de que não haverá acordo. Além disso, o secretário de Estado, Marco Rubio, expressou preocupações internas em relação à viabilidade do acordo e sobre a confiança que se pode depositar nas promessas iranianas. E é que de Washington, neste momento, está se vivendo uma espécie de, vamos dizer, esse choque interno também. Há um choque no Irã, há um choque em Washington dentro dos próprios republicanos que não estão muito de acordo com a forma como as coisas estão acontecendo no final. Pois isso já foi usado muitas vezes e no Estreito de Hormuz. Esta é a verdadeira. Na verdade, a decisão do porquê queriam que já se abrisse. Havia pressão demais. Muitos países estavam muito irritados com os Estados Unidos por causa desse fechamento, incluindo praticamente todos os seus aliados da Ásia. Também alguns aliados da Europa que já estavam com dificuldade para manter suas reservas. Até mesmo a própria reserva dos Estados Unidos tinha uma diminuição tremenda.
O secretário de Defesa, Pete Hegseth, tem levantado questões sobre o risco estratégico. E o que Pete Hegseth diz é um tema que faz algum sentido. Vejam, ele afirma que não há garantias. Ou seja, quais são as garantias que o Irã pode dar? Nenhuma. Já foi repetido que eles não têm programa nuclear nem intenção de produzir armas nucleares. Mas eles continuam aumentando, continuam elevando, digamos, o enriquecimento de urânio e que a única razão para enriquecê-lo são as armas nucleares. Você pergunta quais são as intenções, acho que estão claras. Então, bom, Pete Hegseth, que normalmente costuma fazer comentários, digamos, pouco úteis, desta vez o comentário parece que faz algum sentido. Por outro lado, influentes do ciclo presidencial impulsionam e veem isso positivamente, principalmente os ligados aos negócios. Ou seja, o negócio foi interrompido, parou no sentido petrolífero e energético. E isso é o que mais está importando para eles neste momento. Quem apoia continuar explorando o acordo são J.D. Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner, principalmente. Os que estão desconfiando são Marco Rubio, Pete Hegseth e os que realmente não confiam. Dizem que estão em desacordo é o próprio Radcliffe, o próprio diretor da CIA, que já demonstrou que a intenção não é ceder na questão nuclear. Boa noite, Emma. Saudações, Francisco Arce, pai de Novak. Como estão? Obrigado por virem. E por todos esses likes que vão chegando, principalmente para as pessoas que se inscrevem. Agradecemos muito por fazerem parte desta comunidade. Saudações para Roble e um abraço à comunidade que está chegando. Há um setor cético também dentro do Irã. E vejam, é tanto assim que agora já se fala de sabotagens que estão acontecendo neste momento. Daqui a pouco vamos para lá em uma transmissão ao vivo, mas me parece importante primeiro comentar o que está sendo revelado pela inteligência. Agora, outra observação que também me parece importante dentro de todo esse tema é que os alertas surgem após uma série de coletas de dados. Informações de inteligência começaram a chegar de várias formas. Vamos pensar que poderia ser o Mossad, poderia ser também inteligência, obviamente dos Estados Unidos, inteligência militar. É preciso lembrar que a CIA é apenas uma agência, mas existem diferentes agências de inteligência dentro dos Estados Unidos. Além disso, eles estão conectados com serviços de inteligência de diferentes partes do mundo. Então eles começaram a receber os dados e fizeram uma coleta de informações, afirmando que várias agências de inteligência concordariam que estamos indo, que não há possibilidades de um acordo real. É preciso lembrar que este é um pré-acordo, não é o acordo definitivo e que, por enquanto, todo mundo vê isso como algo bom. Porque, claro, no fundo é uma boa notícia, mas também tem vários riscos e, olha, confere o seguinte. Donald Trump sai dizendo uma série de coisas que me parecem interessantes nesse assunto. Bem, de toda essa disputa, porque foi divulgada muita informação por parte dos iranianos que diziam, vamos ver, o que vão nos pagar, que ninguém sabe quanto para passar, que ninguém sabe quanto, que 24 bilhões de dólares que pelo leste, como eles chamam? Sentar para negociar? Basicamente por sentar para negociar, não. 12 bilhões só por sentar para negociar, e os outros 12 bilhões depois que negociar, ou seja, 24 bilhões que esse dinheiro é dos Estados Unidos, digo, é do Irã. Ou seja, isso ainda diz, bom, é dinheiro que os Estados Unidos têm bloqueado. Mas além disso, tem outra quantia que seria mais ou menos uns 80 bilhões de dólares que a Europa e outros países têm, digamos, bloqueados. Desbloqueariam tudo, né? Os 24 bilhões, o da Europa, etc. Dá cerca de 100 bilhões de dólares. Mas além disso, tirariam as sanções deles, ou seja, poderiam vender petróleo para todos os lados. Mas além disso, né, os Estados Unidos pagariam 300 bilhões de dólares e é aqui que estão as reações. Porque pelo menos o que Donald Trump diz é o seguinte. Veja, ele afirma que o regime iraniano estaria então gerando uma campanha de desinformação. Se você está gerando uma campanha de desinformação sobre o acordo que quer assinar, por que vai assinar um acordo? Ou seja, por que você vai assinar um acordo no qual eles já estão? Desde o primeiro dia, aliás, desde o dia 0, porque o acordo ainda não foi assinado. Se desde o dia 0 ou desde o dia -1, -2.
Por que você quer assinar algo se eles estão mentindo abertamente em todos os seus meios de comunicação? Donald Trump publicou uma mensagem na qual rejeita categoricamente a versão de que os Estados Unidos estariam pagando 300 bilhões de dólares, classificando isso como informação falsa. Na mesma mensagem, Trump afirma que o Irã aceitou não possuir armas nucleares, uma afirmação que ele aceita. Trump publicou uma mensagem dizendo que grupos dentro do Irã afirmam que isso não vai acontecer, que eles não vão ceder seu material nuclear. Ou seja, até agora não foi claro ao afirmar que a mensagem de Mojtaminé já saiu. Bom, Masoud Pezeshkian nem aparece, quem sabe onde está Masoud Pezeshkian deve estar de férias ou não sei, mas vamos falar de Araghchi, que se o ministro das Relações Exteriores não disse assim, Unidos estaria Taramazú, se quiserem estar de férias, isso eu sei. Mas vamos para Gacha, 1 bilhão avaliando. Si públicamente no, pues miren, va. Já para enviar o material nuclear para este país. Não, nada disso. Quer dizer, dizem que vão falar sobre o assunto. Só vão falar sobre o assunto, não que vão ceder. O ponto mais importante de toda essa história não é o valor mencionado de 300 bilhões de dólares, que são números assim, jogados ao acaso. Olha, se eles atingiram a infraestrutura em danos a casas, são mínimos, são exageradamente poucos. Onde mais eles causaram danos? São instalações principalmente da Guarda Revolucionária. Vocês acham mesmo que os Estados Unidos vão ficar pagando todo esse dinheiro para que reconstruam todas as operações militares que tinham antes? Não faria sentido, não tem como começar a pagar, ou seja, a financiar agora os militares iranianos. Não teria lógica. Quer dizer, ok, eu entenderia que ele pagasse para os civis. Ou, sabe, olha, uma escola, né, a escola onde todas essas moças faleceram, um pagamento também para os familiares dessas pessoas. Ou seja, isso tem que ser feito. E, na verdade, isso já foi feito no Afeganistão e em outras guerras. Mas isso de ir e pagar hoje, tipo, olha, você destruiu esse bunker que tínhamos aqui, que custou 80 bilhões. Bom, não, obviamente isso eles não vão pagar. Quer dizer, isso faz parte dos danos de uma guerra. No final das contas, pelo menos essa parte eu não consigo imaginar pagando. Seria uma coisa tremenda. Agora, o que mais temos sobre esse assunto? Que reações, ou como você viu, como está toda essa situação? Bom, um tema que chama a atenção é a reação de Lindsey Graham, que é um senador republicano e que por um tempo foi muito próximo de Trump, embora em outros momentos tenha sido crítico em relação a ele. Agora que Trump é presidente, ele não é mais crítico. Mas enfim, a questão é que... Mesmo como presidente, digo, 2 ou 3 vezes ele. Sim, 2, 3 vezes ele já questionou ali, mas enfim, a questão é que agora ele comentou que o acordo diz, bom, se o acordo é como diz Irã, então está muito ruim. Mas se o acordo é como diz o governo, então está muito bom. Mas vamos ter que ver. Ou seja, ele também não sabe como é o acordo. Também tem dúvidas sobre quem está dizendo a verdade. Isso é o mais. Eu acho que uma das coisas mais graves é que não há confiança nem entre eles mesmos sobre o que o presidente apresentou. Eles sabem que o presidente pode estar mentindo ou talvez sejam os iranianos. O problema é a falta de confiança necessária. Exato. Bom, você comentou, acho que ontem, que esse Graham quer levar isso ao Congresso. Eles querem revisar isso no Congresso. Eles teriam que fazer isso. No fim, outro poder importante do país precisa levar isso ao Congresso para revisar os documentos e decidir se é conveniente ou não. Porque parece que todo mundo tem a informação, menos o povo dos Estados Unidos, não é? De qualquer forma, e os congressistas também não, porque de fato eles não sabem, o próprio Graham disse isso, que eles nem sabem o que está nesse documento. Então, sobre o que estamos falando agora? Sim, eu entendo que os europeus, e agora principalmente no tema do G7, vão ver com bons olhos a questão do petróleo, a questão de que tudo se resolva, tudo o que você quiser. Mas, na realidade, o acordo sem a questão nuclear seria apenas assinar a derrota numa guerra. Basicamente não, porque você diz, bom, o Irã vai ter mais poder depois disso. Porque além disso, já mostrou o que pode fazer com os países do Golfo. Os países do Golfo estariam agora bem sob as ordens do que o Irã decidir, basicamente, não é? Então, é uma questão ou uma mudança de poder. Coisa que, insisto, não acho que vá acontecer, principalmente pelo que está acontecendo neste momento. Olhem, um grande abraço para Ema, EMT, para toda a comunidade.
Muito obrigado a todos que se inscreveram, a toda a comunidade que está inscrita. Você pode dizer a eles que fazem parte de uma grande comunidade de língua espanhola, interessados no tema internacional, mas também interessados em nos conhecer na cultura, no que somos. Não é? No final das contas, com nossas diferenças, mas também com muitas coisas para compartilhar. Roblox, saudações. Walter Osório, um grande abraço também para Francisco Garcia, para toda a comunidade que já está na live, que já está chegando. Norma, como você tem estado? Miguel comenta que o negócio é assustador com tantas vidas perdidas e milhões de dólares para continuar fabricando armas. Diz Miguel Alejandro, como você está? Miguel, IMT, como tem estado? Francisco Garcia, Dilce, um grande abraço. Sim, não, definitivamente é um negócio, né? Disso não resta dúvida, né? E que, bem, vamos, além disso, nem sequer foi uma guerra justificada no sentido da popularidade que teve. Não teve. Pouca popularidade. Bom, não conseguiu justificar. Não conseguiu justificar, exatamente. Digo, no caso de George Bush Jr., quando fez a tempestade no deserto, segunda parte, por assim dizer. Pois eles supostamente tinham informações e inteligência, coisa que depois se soube. São José, com contra-inteligência, fazia eles acreditarem que tinham armas de destruição em massa que na verdade não tinham. E, então, aí foi uma falha da inteligência, mas houve uma justificativa no começo. Sim, e essa justificativa, pois fez com que, mesmo assim, a guerra fosse impopular. Muito impopular, sim, se lembram. Mas havia pelo menos um pouco de divisão no sentido de que, bom, alguns sim e alguns dizem que não. Mesmo que fosse maioria, agora muitos dizem que não. Muito pouca gente quer esse conflito, então isso também está bem complicado. Bem, então vamos direto ao assunto. Vai passar automaticamente para o próximo relatório onde garantem. O que já era esperado, não estão sendo ouvidas explosões sem o Irã. Já há uma denúncia por parte de Israel de que já estão sendo atacados. Então qual? Aqui nos comentaram que o acordo terminava na quinta-feira. Eu pensava que talvez fosse no sábado, mas acho que está terminando agora mesmo. Vamos aos detalhes.